Existe uma história na Bíblia, a qual talvez muitos de vocês devem ter já ouvido eu falar sobre isso, sobre essa história. Uma história que eu gosto muito, eu me identifico muito, e talvez essa história se identifique com muitos de vocês, que é a história de Davi. Toda vez que nós referimos a palavra Davi, muitos já assimilam com o Davi que matou o gigante Golias, a qual aterrorizava o povo de Israel, que depois disso se tornou rei e é reconhecido até hoje, depois de mais de 2000 anos, aproximadamente 3000 e poucos anos depois, e ainda é lembrado na nossa atualidade. Talvez a assimilação que você faça sobre Davi seja essa, mas entenda uma coisa, que todo que tudo que Davi se tornou foi somente uma base de uma trajetória de etapas que ele passou. E algo falou fortemente ao meu coração sobre a vida de Davi, a sua infância. Porque na sua infância é aonde você está sendo gerado, onde você está sendo formado, corresponde muito do que você vive ou se torna hoje. Jean, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que boa parte da pessoa que você se tornou, que você faz parte da sua infância. Faz parte de palavras que foram colocadas sobre a sua vida. Faz parte de coisas a quais os seus pais fizeram. Coisas de quais um amigo, um parente, pessoas falaram sobre você. Atitudes a qual você tomou na sua vida. Atitudes talvez que sejam boas ou ruins. Coisas a quais nós semeamos no nosso coração todos os dias e nós não sabemos o efeito que isso tem. Eu sempre falo que a palavra, ela tem muito efeito sobre a nossa vida. As palavras, elas podem definir até mesmo o nosso futuro. Como assim? O poder dessas palavras, todas as vezes que nós pronunciamos algo, que nós dizemos algo a respeito do nosso futuro, nós estamos proferindo palavras. Por isso nós temos que ter prudência na hora que vamos falar algo, na hora que vamos dizer algo a respeito de alguém, porque palavras, elas têm poder sobre nós. Elas podem definir e falar muito mais sobre o nosso futuro do que nós imaginamos. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre algo muito importante, não só sobre o efeito das palavras, mas o que de fato ações fazem sobre a nossa vida. Porque Davi, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele teve em si uma rejeição. Ele foi rejeitado pelo seu pai, pela sua família, pelos seus irmãos, porque a palavra nos fala, a Bíblia nos relata que quando o profeta vai até a casa de Jessé mostra somente os filhos que eram guerreiros do exército. Ele só mostra os outros filhos. E quando não tinha mais, e Samuel pergunta para ele se não havia mais alguém, só aí então ele vai falar daquele que estava esquecido, daquele que estava lá no pasto, apacentando as ovelhas, cuidando de ovelhas, o esquecido, o rejeitado. Se você estudar o trabalho de um pastor de ovelhas, era complicado, não era fácil. Porque uma ovelha, se ela tivesse carrapicho, ela tinha que ser tirada os carrapichos para que aquilo não infeccionasse. Ele tinha que cuidar. Era um trabalho que tinha dele
todos os dias uma enorme atenção. Então não era um qualquer trabalho. Só que entenda uma coisa, Deus ele tem um processo, ele tem uma forma de trabalhar na nossa vida qual a gente não entende. Ainda que você ache que você está esquecido lá atrás, ainda que você ache que aquilo que você pensa que são pessoas fazendo sobre a sua vida, que são pessoas esquecendo você, que são fases, que tudo é consequência, que você não vai dar certo, que isso e que aquilo. Entenda, é um processo na sua vida. É um processo de mudança, é um processo de aperfeiçoamento. Deus ele está trabalhando para te mudar, para te moldar, para que você esteja pronto para definitivamente você viver o seu propósito na Terra. E algo muito interessante me chama a atenção nisso, porque, segundo as estatísticas, se você for olhar a vida de Davi, compreender tudo que Davi fez ou quem ele foi, ele não tinha a mínima probabilidade de se tornar quem ele se tornou. Só que entenda uma coisa, existia uma palavra sobre a vida dele. Existia uma palavra. Porque Davi ele era fiel a Deus. E por isso Deus honrou. Então entenda uma coisa, tudo aquilo que você planta hoje de bom, mesmo que você não esteja vendo resultado, mesmo que você não esteja tendo estatísticas nenhumas, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo, entenda que Deus está trabalhando a seu favor. Entenda que coisas grandes podem acontecer no decorrer de tudo isso e a sua vida mudar. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que estar semeando coisas boas, palavras boas. De um rejeitado que não tinha a mínima probabilidade de dar certo, de se tornar rei em Israel, ele se tornou o maior rei, ou um dos maiores reis que surgiram. A sua linhagem é conhecida até hoje por o Salomão, que foi o rei mais sábio, que era filho de Davi. Tudo isso de um pastor de ovelhas. Tudo isso de você que está aí do outro lado achando que não tem a mínima probabilidade de dar certo. Não tem a mínima probabilidade de crescer, de conquistar os seus sonhos. Mas entenda uma coisa, Deus jamais vai te dar um sonho a qual ele não tem interesse de cumprir na sua vida. Só que se ele te deu um sonho, entra no processo. Viva o processo da mudança, mude todos os dias, se mova todos os dias. Vai de encontro, não fica num estado de zona de conforto. Não fica achando que as coisas vão cair do céu. Porque Davi, ele estava lá apacentando as ovelhas. Mas quando surgiu um leão, ele era capaz de enfrentar. Quando surgiu o urso, ele foi capaz de enfrentar. Por quê? Porque a coragem que existia dentro dele, a capacidade dele não estava naquilo que as pessoas viam. E outra coisa, ele não ficou se detendo na rejeição que existia sobre a vida dele, pelo fato dos pais dele não falar muito com ele, por ele ficar rejeitado num pasto todos os dias. Mas ele tinha convicção que aquele que ele chamou, aquele que ele servia, era muito maior que qualquer impedimento que existisse. E ele viveu o processo. E você pensa que foi um processo de um dia, 2 dias ou um ano? Não. Foram vários anos até ele se tornar rei. Mas o que me chama muita atenção em tudo isso, que ele estava vivendo o processo, que ele estava fazendo o possível mediante as oportunidades que surgiam. Ele estava no lugar certo. Quando Golias foi lá afrontar o povo de Israel, quem que estava lá? Aquele que já tinha enfrentado o leão, que tinha enfrentado o urso, o pastor de ovelha. Por quê? Porque Deus te coloca em lugares estratégicos para te levantar, para que as pessoas te vejam, te reconheçam e vejam
realmente Deus está na vida daquela pessoa, realmente Deus pode mudar, Deus pode fazer, Deus está na vida daquela pessoa. Então nesta manhã, não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque talvez aquilo que você enxerga como problema, como adversidade, como impossível, Deus tá usando para te aperfeiçoar e mudar o que precisa ser mudado. As pequenas coisas, para que quando surgir a oportunidade, Deus te honrar e te levantar e te fazer conhecido por toda geração, por tudo aquilo que você faz, porque você é fiel, porque você permaneceu, você persistiu na luta, você persistiu naquilo que você acreditava. Então não ligue se as pessoas não acreditarem naquilo que parece impossível, porque geralmente são assim. O sonho ele parece ser impossível, mas para Deus tudo é possível. E lembre-se sempre que ainda que as pessoas não acreditarem, ainda que a sua família te rejeitar, ainda que as pessoas não acreditarem que você é capaz disso muito mais. Deus te abençoe.